Bom dia, bom dia, bom dia, adeptos do futebol brasileiro. Mais uma vez aqui passando para falarmos um bate-papozinho sobre futebol, né? Aproveitando, desejar aí uma ótima semana, né? Muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todos. Estamos aí já no início, né, das competições brasileiras, do futebol brasileiro, e hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né? E, em primeiro lugar, pedindo para que, se gostarem do vídeo, né, assine o canal, né, ative as notificações, compartilhe, dê o seu like, né? Bom, eu me chamo Raimundo Martins, né? E a gente vai aqui falar um bate-papozinho, coisa rápida, né? Bom, vamos lá. Começou, né, primeira rodada já do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A. E o campeonato esse ano, aparentemente, né, nessa primeira rodada já se mostra um campeonato bem equilibrado. 5 empates, né? Bastante gols, média de gols boa, né? E vamos lá, olha só. É assim, o futebol feminino, né, nesses grandes clubes, né, que disputam aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro masculino, em função de toda uma história, foi uma imposição, né, da Comebol para que as equipes que disputassem, né, as competições pela Comebol tivessem o feminino, né? Beleza. Bom, dito isso, os clubes que não disputam o campeonato brasileiro e que não faz parte de algumas federações que impõem também, né, o que exigem o futebol feminino, eles não botam, né, porque por questão de estrutura, interesse, etc, vários motivos, né, que não é essa a questão aqui agora, né? Mas o que que isso resulta? Equipes que têm uma estrutura mais ou menos, né, que não estão na primeira divisão, né, não estão aí numa questão de Comebol, disputar competições pela Comebol, eles se desmontam as suas equipes. E qual aconteceu o último aí, acho que se não me engano, no Ceará, na equipe do Ceará. Né? Então, assim, o futebol feminino no Brasil ainda não é profissionalizado. Tá? O futebol feminino no Brasil é amador. Então, quando se vai fazer o contrato das atletas, né, se faz, na maioria dos clubes menores, com menos estrutura, o contrato amador. Isso não quer dizer que eles não possam assinar a carteira de um atleta, né, ou que não possam dar uma ajuda de custo, né, por fora disso aí. Mas é amador, isso é fato ainda no Brasil. Tá? Quando diz assim, o atleta vai jogar no futebol profissional brasileiro feminino. Não, 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 não. Ela vai jogar numa equipe que tem condições de assinar carteira como profissional. Tá? Deixar isso bem claro aí, que senão, né? Então, um clube grande, né? Esses clubes de ponta, eles têm condições de assinar carteira, porque arrumam um patrocínio bom para pagar o salário das atletas, etc, etc, entendeu? Mas na sua maioria, né, nos interiores, federações pequenas ou médias, assim, que não é pequena, né, médias, né, é amador. Os contratos são amadores, né, não são contratos profissionais, né, como é o clube os clubes da primeira divisão, que pagam salário e puxam o contrato com um atleta profissional, tá certo? Mas o futebol feminino no Brasil, ele é amador, ele não é profissionalizado. Tá certo? Então, os clubes que têm condições, eles puxam o contrato de profissional e assinam a carteira da atleta. Mas o futebol feminino é amador ainda no Brasil. Ele não é profissionalizado, tá? Deixa isso bem claro aí. Bom, então vamos lá. Aí, a primeira divisão do feminino tem 16 equipes e cai em 4. Cara, é muito desproporcional. Se no masculino tem 20, cai 4. Como é que tem 16 feminino e cai 4? E numa primeira rodada tu tem 5 empates, cara. Isso já mostra que o bicho vai pegar.
vai cair equipe grande. Não tem como, né? É questão de proporções, né? Então, assim, cara, tem que mudar isso aí. Ou bota mais, faz com 20, ou diminui, ou cai só duas equipes. Aí vem a segunda divisão. São 16 equipes em dois grupos separados por questão de regionalismo, de regionalidade, né? Regionalizar as competições, que, né? Só prejudica isso aí. E aí você também, é mesmo processo, né? Cai quatro. Ainda há uma vantagem, que eu não sei como é que é feita essa regionalidade toda, né? Mas assim, como é que resolve isso, né? Mas assim, não faz sentido, não faz sentido. Ou bota 20 equipes na segunda divisão também, quando montar aí pontos corridos igual, faz igual a primeira divisão, e cai dois, gente. Não pode cair quatro, é totalmente desproporcional, tá? Ficam 12 equipes, entendendo? Já garantida para o outro ano, com um grupo de 16, aonde tu tem aí 14 equipes fortes. Tá desproporcional. Acho que a federação, a CBF nesse ponto, né, não foi, não pensou, eu não sei o que esse cara racionalizam isso aí, né? Aí vai vir a terceira divisão, futebol feminino, que eles inventaram aí largar a Copa do Brasil, né? Tiraram uma competição para botar outra, né? Que tinha que ter continuar a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil mesmo, feminino, né? Aí é mata-mata, né? Quer dizer, muitas vezes não é nem mata-mata, é só mata, que é só um jogo. A depender, acho que mudou, né? Acho que agora é mata-mata, né? Vai dois jogos mesmo, independente de resultado na casa do adversário. Eu não sei como é que vai ser esse ano o regulamento. Então, assim, é sempre mais difícil. A CBF investindo na Série D do Campeonato Brasileiro masculino, cento e poucos milhões. Cara, será que não dá para fazer, por exemplo, 16 na primeira, 16 na segunda, 16 na terceira divisão, 16 na quarta divisão do futebol feminino, entendeu? E 16 na quinta divisão do futebol feminino, e dar uma ajuda dessa aí? Dá sim. Dá. Inclusive, até no masculino mesmo. No masculino já deveria ser tudo divisões: Série A, B, C, D, E, F, G, H. Cada um com 20 equipes, ascenso e descenso, sobe 4, desce 4, entendendo? Que todo mundo ia ter competição o ano todo. Aí a pessoa, por exemplo, lá em Sergipe, subiu agora para a primeira, para a terceira divisão, né? Assim como foi no ano passado com outras equipes, outra equipe, o Confiança, né? Vai disputar. Mas se por um acaso acontecer um imprevisto e perder, ou a outra equipe perder, acabou, não tem mais, não passar para outra. Então assim, é um descritério totalmente louco. E não cria uma outra competição paralela, é só passa um, hein? Das federações, por exemplo, Sergipe e outras federações, é só o campeão, cara. Entendeu? Então, assim, pô, tem que rever esse processo, porque não tá homogêneo, não. É claro que nunca vai ser 100%, né? Mas, enfim, tudo indica que vai ser uma excelente competição, melhorando, né? Vai ser melhor esse ano, né? E a CBF precisa se atentar para isso aí. Fazer, né, para o ano para 2025, né, um regulamento mais homogêneo para as três divisões, ou criar uma quarta divisão já, né? E outra coisa é essa questão que precisa deixar bem entendido para todo mundo, né? Para muitas atletas, inclusive, que o futebol feminino no Brasil é amador. Ele não é profissionalizado. Algumas equipes profissionais que têm condições, né, de pagar salário, independentemente de estar na primeira, segunda ou terceira divisão. A estrutura é boa, né? É advinda já do masculino, ou consegue um bom patrocínio para custear o feminino, e aí assina a carteira. Tá? Mas mesmo de carteira assinada, a atleta está assinando um contrato profissional. Mas o futebol feminino no Brasil, ele é amador, ainda não foi institucionalizado como futebol profissional. Tá? Precisa deixar isso aí bem específico aí. Maravilha, pessoal? Então é só mais um bate-papo, um videozinho sobre nosso canal de futebol, tá? E um obrigado,
Mais uma vez pedindo, se gostar, compartilha, assina o canal, né? Deixa o seu like, assine o sininho das comunicações para receber sempre, ter acesso sempre a um vídeo que a gente postar, beleza? E vamos lá, um excelente ano 2024 com bastante competições aí. Abraço forte.